Paz de Cristo, irmãs. Hoje eu vim trazer um texto aqui, em Mateus 11, 28, que falou muito ao meu coração. Um texto bem conhecido, mas que, pensado em cada palavra, ele traz uma riqueza, né, ao entendimento da gente. Então, esse texto é aquele que diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando ele fala que vinde a mim, o que é esse vinde, né? Esse vinde é a condição para que a gente encontre o final da história, que é: encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós queremos descanso, nós queremos estar aliviados, não sobrecarregados, então nós precisamos ir a Ele, né? E quando ele diz vinde, é a mesma força quando ele chama os discípulos. Lembra que quando ele está andando, ele vê Pedro, ele chama todos os discípulos, ele usou esse termo: vem e segue. Ele não ficou explicando, ele não ficou argumentando e querendo falar um monte de coisa para convencer ninguém. Ele disse: se você quer, vem e segue. Indo e seguindo ele, nós vamos conhecer, porque daí nós vamos... O que é essa ação? Porque existe de nós um pedido de ação de Deus: vinde. Então, eu preciso tomar essa ação de ir. E o que é essa ação de ir? É um chamado. Deus está nos chamando para Ele, para uma proximidade com Ele, para um conhecimento dEle, para uma fé, né? Para colocá-lo em primeiro lugar. Tanto que teve um momento onde alguns discípulos vieram questionar Ele e disseram assim: Senhor, deixa que primeiro nós vamos enterrar os nossos mortos, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. E Jesus disse: não. Por quê? Porque ele não queria deixar eles ir lá visitar o pai deles que morreu? Não, ele deixaria. O problema é que eles colocaram a palavra primeiro. Porque Jesus, ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Ou ele é a prioridade, ou ele não é, ou nós não somos discípulos dele, né? Porque o discípulo faz tudo aquilo que o mestre mandou, né? Então ele diz: vinde a mim. Aí ele fala vós. A quem ele está se referindo? A mim, a você, a todos aqueles, individualmente. E muito, muito legal de Deus é isso, quando ele personaliza uma palavra para nós, né? Então aqui ele está falando com o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo ele está falando com você, ele está falando comigo, pessoalmente. Vinde a mim vós, você que está cansado, que está sobrecarregado, né? O que é estar cansado, sobrecarregado? É estar física e emocionalmente exausto, pelo excesso de responsabilidade, de tarefas, com uma sensação de peso, um fardo, uma carga que parece pesar demais. A sobrecarga é algo que está acima da carga. Um veículo foi criado para tal nível de carga. Se você coloca mais do que aquilo, ele está tendo uma sobrecarga. E essa sobrecarga vai trazer danos aos pneus, todas as questões que ele foi criado para aquele peso. Se ele bota mais do que aquilo, o que vai acontecer? Vai dar problema. Nós também. Nós não temos suporte para sobrecargas emocionais, físicas, espirituais. Nós precisamos estar apenas com a carga. Agora, sim, Deus também não nos livra das cargas, né? Quando ele fala sobre jugo aqui, vocês lembram que o boi, ele tem aquele canga, né? Que é feita de madeira. Então, vai num boi e no outro boi, e os dois vão junto levando a carga, né? Então, quando é que dá problema? Quando um dos bois começa a se rebelar, começa a não querer andar, começa a querer ir para o outro lado, ele começa a puxar, Então, o que acontece? Eles perdem a harmonia. E aí, quando perde essa harmonia, o boi maduro para. Ele não vai ficar batendo no outro boi, ficar incomodando, ele vai deixar até ele sossegar a alma dele e vir. Tá
Tá bem agora, querido, né? Consegue andar, consegue se sujeitar. Eu sei o caminho, vamos, eu vou te levar no caminho certo. Aí quando a gente sossega a nossa alma, sossega, se aquieta, entrega na mão do Senhor, aí Ele conduz as nossas vidas. E aí a carga, aquele peso não vai nem sobre um nem sobre outro. Porque quando está em desequilíbrio, o que vai mais para frente, o que tá, vai sobrecarregar, porque daí saiu do equilíbrio, do nível, né? Aí vai sobrecarregar. Então, essas sobrecargas também podem ser derivadas de culpas, pecados, falta de perdão, rancores, vinganças, ódios. São coisas que não vieram de Deus, né? Porque as cargas de Deus, Deus nos dá cargas, né? Que são as coisas normais do dia a dia que vão nos levar a viver, né? Que é trabalho, filhos, maridos, famílias, pessoas que a gente vai ajudar. Então, são as cargas da vida que não é para ser pesado. Então, quando é que é pesado? Quando não está sendo feito em Deus ou quando nós estamos assumindo coisas que Deus não nos deu. Nos sobrecarregando de alguma coisa muito além. Eu começo a me dedicar muito ao meu trabalho. O que vai acontecer? Eu vou me sobrecarregar do trabalho. E aí as outras áreas também vão ficar com problema, né? Porque tudo que é fora do padrão de Deus vai trazer suas consequências, né? E ele diz assim, e eu vos aliviarei. Então, se nós formos a ele e deixarmos ele conduzir e não tomarmos sobrecarga sobre nossas vidas, né? Deixarmos no ombro dele, ele vai nos aliviar. E o que é esse aliviar? É dar descanso, alívio, ajudar a carregar. Aqui está dizendo que ele vai tirar de nós as cargas? Não. Ele está só dizendo que ele vai alinhar conosco. E aí a gente vai conseguir junto com ele. Né? É muito mais fácil quando a gente tem alguém que nos auxilia, nos ajuda a carregar as cargas. Né? Jesus, quando estava na cruz, sendo crucificado, teve um momento que veio um homem e ajudou a carregar a cruz. Eu imagino que fisicamente ele estava extremamente exausto por tudo que sofreu, de pancadas mesmo no corpo físico, né? E Deus mandou alguém para ajudar ele, né? Ele precisava, não sei o que e tal. Digamos que não, mas e qual o problema de a gente ter, a gente pedir ajuda, a gente se deixar ser ajudado, a gente se deixar também, claro que não vai depender de alguém para carregar a nossa carga. Jesus, né? Ele fez toda a parte dele, mas aceitou quando alguém o ajudou a carregar, né? Inclusive, Deus usou até um romano para fazer isso, né? Às vezes Deus vai usar até pessoas ímpias, qualquer situação para nos ajudar. E a gente tem que encarar isso com alegria. Poxa, que bom que Deus está colocando essa pessoa no meu lado, que bom que Deus está me dando essa situação de refrigério. Depois ele vem, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, né? Então, tomai, outra ação. Eu preciso trocar. Então, quando Jesus aqui, ele está propondo uma troca. Pega a tua carga, a tua sobrecarga, coloca sobre mim e toma a minha. Por isso que eu disse que ele não tira de nós. Ele alivia, ele coloca dele, que é leve e que é suave. Né? Então, jugo é os compromissos, as responsabilidades que a gente tem na vida. Aceitar o jugo de Jesus é seguir a sua direção, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Esses são os jugos do Senhor. Né? Não ficar se debatendo, querendo fugir, se livrar ou se rebelando ao que tem que cumprir. Aceitar e se deixar ser conduzido pelo boi maduro que conhece o caminho. Isso gerará equilíbrio, harmonia no caminhar. Aprendei de mim, que é manso e humilde. Então, manso é ser consciente da soberania de Deus. E humilde é saber que sou pecador. Então, se eu entendo que eu sou pecador e que eu posso realmente estar fora, fazendo algo fora da vontade de Deus, e isso está me sobrecarregando, isso está me fazendo ficar cansada, eu humildemente vou aos pés do Pai, Senhor, me perdoa. Eu estou fazendo alguma coisa que está me sobrecarregando, me ajuda.
eu tenho a consciência de que tu és soberano. Se eu tenho que se passar por essa situação, como Jesus teve que passar pela cruz, me dá a tua graça, me dá a tua força, me dá teu ânimo, me dá a tua alegria. Eu quero passar isso, mas eu não quero passar como quem um mártir de qualquer coisa. Eu quero passar como quem realmente está fazendo a tua vontade. Sem murmuração, sem aprendendo de ti, né? Que é manso. Eu quero aprender de ti a confiar em Deus, confiar que Deus está no controle. E que tudo isso não está fugindo do controle de Deus, né? E aí nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Aonde que o descanso vai vir? A maior parte do descanso nosso é na nossa alma. Às vezes o nosso físico estar cansado não é tão problemático como quem está com a alma cansada. Os sentimentos, as emoções sobrecarregadas, cheio de preocupação, cheio de ansiedade. Então, isso faz com que as nossas almas não encontrem descanso. E quando a gente encontra esse descanso das nossas almas, é porque a gente soube, todo mundo diz assim, eu deixei no altar de Deus. Quando a gente deixa no altar de Deus, é quando a gente está deixando sobre o jugo de Deus. Essa carga está com Ele, está junto conosco. Se nós entendemos que a presença de Deus é constante na nossa vida, Deus não está dormindo no barco, Deus não está... não desistiu de nós, não está lá em cima no céu só olhando o que está acontecendo, não, Ele vive em nós, Ele habita dentro de mim, dentro de você. Então, quando a gente entende essa presença constante de Deus, a gente tem essa revelação, né? Porque talvez entendimento a gente até tem, mas isso está revelado no meu coração, eu consigo ter essa dimensão do que é Jesus vivendo em mim, a presença constante dele em mim, aí eu vou encontrar descanso para minha alma, né? Por quê? Daí por quê que eu vou encontrar descanso? Porque o meu jugo é suave. Suave, ele não... Suave é aquele que... É um jugo que a gente não esperneia, não reclama, não se debate, que a gente confia totalmente no Pai. Então é suave, né? É tranquilo, não é pesado, não é doloroso, por mais difícil que seja carregar qualquer coisa, né? Passar por tempos de dificuldade, nas responsabilidades que temos de cada dia, né? E o meu fardo é leve, sua carga, suas responsabilidades que nos concede é leve. Quando a gente entrega na mão de Deus e confia no processo de Deus também, porque eu tenho aprendido nesses dias que Deus tem me ensinado sobre o processo. Eu estou, agora eu estou sendo contadora, né? Estou trabalhando com contabilidade, mudei totalmente de área, né? E cada dia eu tenho experimentado algo assim que eu tenho visto como ensinamento de Deus, que se eu me apavorar com os desafios que se apresentam a cada dia, porque cada profissão traz um desafio, traz uma coisa diferente cada dia, né? E isso também traz suas cargas, né? Mas se eu conseguir entender que Deus está comigo e que aquilo vai se resolver, eu tenho pensado, não, isso vai se resolver, eu só preciso ter paciência. Porque é uma coisa que às vezes é super simples. Era só eu chegar ali e fazer tal e pronto, estaria pronto o negócio. Só que não é assim na realidade. Aí você vai ali, aí o sistema está travado, aí o governo demora 2, 3 dias para liberar, resolver aquele problema no sistema. Então é uma coisa que era para ser feita em 1 minuto, às vezes eu levo 2, 3 dias para resolver. E aí bate o desespero, né? Bate aquele negócio assim, bate aquela questão assim, poxa, né? Às vezes uma indignação, uma revolta com o sistema, com o que tem que fazer, com quem está cobrando às vezes a situação, que está precisando daquela, né? Então tudo isso vem, só que aí eu tenho procurado entender o seguinte, é um processo. Não adianta eu me debater aqui, ficar brigando com o computador, brigando com o sistema, com o governo, com isso, aquilo e tal. Eu preciso descansar em Deus e sossegar, sabendo que a seu tempo e a seu modo as coisas vão se cumprir. E eu tenho experimentado isso. Aí um dia eu vou lá, atento, não dá. Aí tá bom, Senhor, não deu hoje. Me abençoa amanhã, que eu consiga fazer amanhã.
Aí eu venho no outro dia, tentei de novo, não deu de novo. Senhor, eu preciso dessa situação, preciso da tua graça nisso. Não deu. No outro dia eu vou lá, pum, em 1 minutinho, eu falo, consigo. Aí eu fico assim, Deus, tu só pode estar querendo me ensinar alguma coisa com essa situação de aceitar o processo. Porque não era para ser complicado, era para ser rápido, fácil. E aí eu lembro do povo do Egito, né? Que quando Deus tirou o povo do Egito lá, era para ser 40 dias. E eles passaram 40 anos para sair do Egito. Por quê? Porque o processo, durante o processo, eles não passaram nas provas. Deus deu provas, né, situações para que eles exercessem a fé, exercessem um bom ânimo. Só que eles não passavam nas provas. E aí eles iam ficando mais tempo, desagradando Deus. E as coisas foram até que eles ficaram 40 anos. E quando Deus tinha dado uma palavra para eles, a gente tem que cuidar muito com isso. Quando Deus dá uma palavra para a gente permanecer em fé nessa palavra. Como quando os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, e eles acordaram Jesus no meio da tempestade, eles acharam que ia morrer e tal. E quando Jesus acorda, ele tinha dado uma palavra antes de sair, quando eles saíram com o barco. Ele disse assim, vão até outra margem. Então, quer dizer, aquilo ia acontecer. Só que veio a tempestade. E a gente se compadece dos discípulos, porque qualquer um de nós iria achar que ia morrer também, ia querer acordar Jesus, né? Mas Jesus repreendeu, homens de pequena fé. Eu não falei que nós vamos chegar até lá na outra margem? Então vocês tinham que ter repreendido a tempestade. A tempestade não é para estar aqui. A margem está lá. Eu falei que nós vamos chegar lá. Essa é a minha vontade. A tempestade não é minha vontade. Então, se posicionem contra aquilo que não é a vontade de Deus, contra aquilo que não é a palavra de Deus, né? E lá no deserto, a mesma coisa. Eles deviam ter quando eles chegaram lá, que demoraram muito, mas quando chegaram lá, mais uma prova deles, né? Que foram 10 espias lá para ver a terra, aí tinha gigantes, eles voltaram e disseram, não podemos entrar porque temos gigantes, a gente vai morrer, tal. Só 2, que era Caleb e José, falaram que não, tem gigante sim, tem dificuldade sim, mas se Deus é conosco, nós vamos vencer. E eles preferiram crer na palavra de Deus. Se Deus falou que nós vamos entrar naquela terra, pode ter gigante, pode ser o que for, Deus vai fazer nós entrar naquela terra. E foi só os 2 que entraram, e a família deles que entraram naquela terra. E eles 2 tiveram que esperar toda aquela geração morrer ali no deserto, para que daí os 2 pudessem entrar, porque foi a única permissão de Deus, né? Então, assim, que a gente não tenha esse coração incrédulo nas coisas de Deus, para que a gente possa experimentar e se viver descansado no Senhor, sem se debater com as coisas de Deus, mas realmente entregando a Ele, sossegando a nossa alma na sua presença, entendendo a soberania dele sobre a nossa vida, em cada situação, e que Ele não está distante de nós, Ele está próximo. Então, entendendo isso, aceitando isso, nós vamos viver também mais tranquilamente sobre essa terra, sem passar por tantas e tantas provações, né? As provações talvez vão vir, mas vão ser mais rápidas, porque a gente vai passar por elas aceitando a maneira de Deus trabalhar todas as coisas, né? É que nós somos mais imediatistas, né? Terminando aqui, então Ele não tira de nós as cargas, Ele nos ajuda a carregar, Ele torna algo mais prazeroso e sua presença e força para enfrentar.